Vamos lá, seguindo aqui nosso evento top demais, depois da Dani, eu vou chamar um trio agora que vai arrebentar, pessoal. Homero, Bruno e Simone. Vamos bater palmas aí para essa galera? Bora! Ó, eles vão falar da jornada de transformação, de automação da Transpetro. Desafios e resultados. Muito legal, um case bacana aí da Transpetro para vocês aprenderem mais ainda. Bem-vindos aí. Tudo bem? Opa, eu ia dar um sorte que esse é de São Paulo. Carioca 3. Tudo bem? Bem-vindo. Ó, aqui é o seguinte, é tudo auto-organizado, beleza? Podem chegar aqui. Ó, vocês vão ter 30 minutos. Eita, meu Deus. Acordar todo mundo. É, pra galera acordar. Ó, 30 minutos, podem olhar ali, o slide tá ali. Vocês decidem se querem 20 minutos e pergunta, ou vocês vão 30 minutos. Se cumprirem o prazo e tiver pergunta, ganha canequinha, camisa e livro. E vai 3, só de raiva, vai 3, beleza? Boa palestra pra vocês aí. Boa tarde a todos. Agradecer a presença de vocês. Estar aqui dispondo do tempo de vocês para nos ouvir. Isso aí é motivo de agradecimento da nossa parte. Eu queria iniciar essa nossa exposição fazendo um agradecimento, me apresentando também. Eu sou Homero Tavares, sou diretor da Unidade de Engenharia de Software e Automação Inteligente da TO Brasil. A gente tem construído ao longo dos últimos 2 anos um case de bastante sucesso com a Transpetro. Queria agradecer aqui ao Bruno, a Simone, que estão aqui conosco. A gente vai ter a honra de dividir essa oportunidade, esse momento. Agradecer a toda a gerência da Transpetro também, na figura do Marcelo, na figura do Vitor, pela oportunidade, pela parceria que a gente tem tido. Tá bom? Vamos lá, Simone. Bruno. Boa tarde a todos. Vou fazer uma breve introdução aqui da Transpetro. Por quem não conhece, né, a Transpetro ela é o braço logístico da Petrobras, né, especializada em soluções de... Soluções de logística integrada para as indústrias de óleo, gás e biocombustíveis. Especificamente, eu e Simone fazemos parte da gerência executiva de gestão de bens e serviços. Então, a gente é responsável por todos os serviços facilities e, sobretudo, pela contratação de bens e serviços da empresa, que é feita de uma forma centralizada. Para nós é muito simbólico estar aqui hoje, né, porque 3 anos atrás a gente estava sentado aí na plateia, né, pensando como é que a gente iniciaria a nossa jornada de automação, com muitas dúvidas, né, e a gente teve a oportunidade de ter contato com fornecedores, conhecer um pouquinho mais das tecnologias, trocar experiências, e a gente está aqui hoje para poder mostrar como foi essa evolução desde que a gente iniciou a jornada. Então, é um prazer grande para a gente estar aqui, tá? E a gente vai poder compartilhar um pouquinho com vocês a nossa jornada, né? A Simone vai apresentar para a gente. Boa tarde a todos. Que sumiu para mim. Opa, já coloquei primeiro. Então, uma ideia, como o Bruno aqui introduziu, é compartilhar um pouquinho de como foi essa jornada de automação de processos na Transpetro. Vamos começar falando um pouquinho do porquê que a gente decidiu fazer isso, seguir nessa jornada. Acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Como começar, principalmente quem está aqui começando nessa jornada, né? Algo que saltou aos olhos para a gente foi a possibilidade de a gente transformar tarefas que eram altamente repetitivas, manuais, com baixa complexidade, mas que oneravam e consumiam bastante os recursos da companhia, mas transformá-las de forma que elas pudessem ser automatizadas, a gente pudesse alocar de uma melhor forma os recursos, as equipes que executavam essas tarefas. Isso também abriu para a gente uma porta para revisitar e fazer até uma autocrítica dos nossos processos. O robô obriga a gente a fazer isso, porque muitas vezes a gente se depara com perguntas do tipo: por que você faz assim? Por que não faz diferente? Se fizesse diferente, seria mais fácil automatizar. Então, isso abriu para a gente uma discussão muito, muito saudável, né? E, com isso, a gente conseguir nos adaptar às necessidades de negócio do mercado, nos tornarmos mais ágeis também. Processos são altamente repetitivos, como a gente sabe também, e executados por humanos também são altamente passíveis de falha. O humano falha, né? O humano não é robô, isso acontece. E com as automatizações a gente também consegue, né? A gente tinha vislumbrado a possibilidade de reduzir o risco de falhas humanas nos nossos processos.
E, por fim, oportunidades de melhorias mesmo, né? Não só de otimizar os processos, de realocar melhor o nosso capital humano dentro da companhia, né? Como também de promover melhorias até nas aplicações, né? Eu acho que a gente já ouviu em algumas das palestras aqui a possibilidade de a gente reduzir a carteira de TIC, né? Fazendo de uma forma mais simples, por exemplo, interfaces automatizadas via RPA entre aplicações que suportam os processos de negócio. Então, tudo isso apareceu para a gente como uma grande oportunidade, não só de implementar uma tecnologia que era muito nova para todo mundo, para a gente também. Como o Bruno falou, a gente estava aqui há 3 anos tentando entender a sopa de letrinhas, que a gente não conhecia, e poder também resolver, né, melhorar, otimizar os nossos processos, resolver questões bem antigas que a gente tinha na companhia. Essa é uma frase bem emblemática, né? Que planejamento também é investimento, quando o assunto é automação, né? Não adianta só você planejar o que você quer fazer ou como você vai fazer, mas tem todo um investimento, né, e uma autorreflexão que são derivadas dessa jornada. Então, o objetivo da gente era atingir alguns objetivos estratégicos dentro da companhia, né? A gente tem sempre aquele drive, no nosso caso, de reduzir o tempo de contratação. Foi uma jornada interessante em termos de comparação com o mercado, porque na Transpetro a iniciativa de automatização não surgiu no financeiro, não surgiu no tributário, não surgiu no RH, surgiu numa área de negócios, sim, mas numa área voltada para aquisição, né? Na gerência executiva de gestão de bens e serviços, e não no financeiro, como a gente tem escutado muitas vezes, mas ainda assim uma área de negócios. Desculpe te interromper, Simone, só para complementar, o que faz todo sentido, né? Porque certamente vocês já ouviram e muitos já devem ter conhecimento, a maioria esmagadora das iniciativas iniciam de maneira departamental, né? Aqui não foi diferente, mas com toda essa particularidade que a Simone está colocando, né? Então, assim, estimulo vocês que dentro dos seus departamentos, dentro das suas áreas, gerências, considerem iniciar uma pequena iniciativa de automação ali naquele departamento, naquela área, porque, no geral, o que a gente tem visto quando isso é conduzido com planejamento, como a Simone está bem colocando aqui, o sucesso é potencializado. Outra vantagem que acabou se tornando um dos nossos objetivos, né? Pode parecer até um pouco estranho dizer que a gente consegue aumentar o nível de compliance dentro da companhia, mas quando você pensa que muitas vezes os controles se baseiam em atividades que são humanas, que são repetitivas, são passíveis de erro, você pensa em como utilizar os robôs para automatizar aquilo que talvez o humano errasse, coitado, falha, cansa, o olho cansa e faz errado. Você acaba chegando ao fato de que você realmente consegue aumentar o grau de compliance nos seus processos. Acaba sendo um ganho indireto se não for esse o seu objetivo. E eu diria mais aqui, Simone, a Transpetro hoje, para quem não sabe, é referência dentro do sistema Petrobras no que diz respeito ao compliance, conformidade, e um desafio adicional aqui era elevar esse nível, né, como potencial, vamos dizer, objetivo, sem, na verdade, deixar nada para trás. Quer dizer, sim. Sem não deixar de atender a compliance, a legislação vigente, aos controles internos, às recomendações de auditoria, tudo aquilo que a gente está sujeito, mas fazendo melhor. Fazendo de forma mais otimizada, mais rápida. Isso, e aqui vai um ponto de atenção para quem está iniciando essa jornada. Não deixar isso de lado. A conformidade, o compliance, no geral, por vezes há uma certa até empolgação no que diz respeito à adoção de novas tecnologias, e no caso de RPA não é diferente, mas isso é fundamental, né? E a gente aqui vai até falar um pouquinho mais adiante do ineditismo de algumas questões que foram viabilizadas dentro desse contexto, né? Como eu já tinha falado, né, o objetivo também, além de tudo isso, era garantir e aumentar a eficiência operacional da nossa gerência, onde tudo começou, né, em 2019. Aqui é um cronograma, né, bem resumido, né, do que foi essa jornada de automação lá na Transpetro. Como eu falei, a gente começou em 2019. Deixa eu andar um pouquinho aqui. A gente chama de etapa de pré-piloto, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, está clarinho aqui. Mas, enfim, a gente passou por uma série de fases, série de etapas até, né, chegar na execução propriamente dita do piloto com uma tecnologia que eu vou falar como é que a gente chegou a ela, né? A gente fez reuniões com os fornecedores que eram os principais players do mercado. A gente fez benchmarking com as tecnologias dos fornecedores que a gente viu que estavam dentro do quadrado mágico da Gartner para o setor de RPA.
A gente mapeou, elencou, priorizou internamente alguns dos processos que teriam maior ganho em termos de automatização e elencou esses processos para fazer depois POC com cada uma dessas empresas de mercado. Em paralelo, a gente também fez benchmarking com outras empresas do Grupo Petrobras, na época a gente fez com a Petrobras, com a Então BR Distribuidora e com outras estatais com quem a gente tem grupos de discussão técnica de RPA. E isso tudo culminou na realização de uma POC e com essas principais ferramentas. E, a partir daí, a gente já engatou na execução de um piloto, né? O que a gente estava conversando mais cedo, um piloto pequeno, com 5 processos, mas zero problema. O importante é você fomentar a ideia, a tecnologia, né? A mudança de mindset que vem com isso, e depois, então, poder trilhar um caminho mais duradouro. Exatamente. E aí nós construímos, a gente adquiriu uma licença, a Automation Anywhere foi a plataforma que nós selecionamos para suportar esse nosso piloto. Dentre as que a gente, na época, fez POC, fez o estudo, foi a que mostrou os resultados mais promissores, em termos de performance, de compatibilidade com a nossa infraestrutura de rede interna, com os nossos processos, foi a Automation Anywhere, e tecnicamente falando também. E tudo isso a gente fez muito em parceria com a TIC, não posso deixar de falar. Mafor, cadê você? Obrigado. Não tem como jornada nenhuma acontecer de automação sem uma parceria fortíssima com a TI. Voltamos a dizer que a gente é área de negócios, então a gente, por mais que a gente tenha conhecimento dos processos e busque a formação na tecnologia, não tem como. E, enfim, a gente partiu para o desenvolvimento das 5 primeiras automações, e o escopo ainda restrito à nossa gerência de bens e serviços, né, a área de negócios. Aí, já estamos pulando para a fase 2. Correu tudo tão bem, o resultado dos primeiros pilotos acabou fomentando a continuidade da iniciativa e a contratação mais perene, né, de uma fábrica. A gente junto à TIC, a gente a gente aumentou a quantidade de licenças, inicialmente era uma só, porque era piloto, né, para a gente conseguir abarcar mais desenvolvimentos. A gente, então, fez um processo licitatório para a contratação de uma fábrica de desenvolvimento, uma fábrica especializada RPA, que é a Tela Brasil, que está conosco aqui. E tem dado tão certo que a gente hoje em dia, a gente já tem robô, a gente já conta no nosso leque de robôs já implantados, não só com os que atendem aos processos de aquisição, suportam os processos de aquisição, como também a gente já tem robô funcionando no financeiro, foi desenvolvido no mesmo contrato, né, na mesma iniciativa, como para o tributário, para a própria TIC, né, que agora a gente chama de transformação digital, e a gente já está em conversa com outras áreas também interessadas, por conta da gente internamente ter mostrado os resultados da jornada, divulgado os resultados dos primeiros robôs e mostrado o potencial que existe nisso. Eu costumo dizer, eu falava com alguns clientes, alguns visitantes hoje aqui, Simone, que é exatamente isso, né? Você estava falando ali, eu estava lembrando. Tipicamente uma jornada de automação, e muito mais do que uma buzzword, enfim, é de fato uma jornada, né? Não dá para encarar isso como um projeto. Uma analogia interessante talvez seja a de uma viagem, né? Onde, de alguma maneira, essas primeiras automações é aquele primeiro tanque de combustível, né? Os demais você vai conseguindo ao longo do trajeto, com as entregas, com os resultados, para assim avançar na viagem. E é exatamente isso que aconteceu nessa jornada da Transpetro, né? O exemplo move, né? Mais do que só exatamente, falar. Exatamente. Mostrar na prática, provar, acho faz que é toda a diferença. melhor forma de convencimento. E aí a gente já está com o robô rodando em outras áreas, né? Fazendo parceria com outras áreas interessadas em automatizar os seus processos e também terminando a conclusão da implantação de um centro de excelência RPA na Transpetro. O modelo que a gente vai adotar é um modelo híbrido, né? Exato. Que a gente tem sim a figura de um comitê centralizador, um comitê executivo que vai definir as diretrizes, a governança, os padrões de desenvolvimento. Mais normatizador, né? Exatamente, com o papel de definir a governança, mas também com o núcleo de automação, ou seja, existe a liberdade das áreas de negócio poderem continuar a jornada, ou enfim, entrarem nessa jornada para quem é novo, né? Só que de forma subordinada aos padrões que o COI vai definir. Inclusive, agora a gente acho que pode se chamar, né, Mafor, de NAP, agora a nossa gerência é um núcleo de automação de processos dentro da Transpetro, como outras tantas estão se engajando também,
nessa jornada de tão bem sucedida que ela tem sido. E a gente coloca aqui até maio de 2023, que é até quando vai o nosso contrato de fábrica de desenvolvimento com a TO. Eu vou falar um pouquinho desse slide, porque praticamente tudo isso que a Simone falou até aqui está estruturado nessas linhas de atuação, né? Uma linha mais focada numa assessoria técnica, que tem por objetivo uma iniciativa mais consultiva e de apoio, de capacitação. E aqui até voltando um pouquinho, um parêntese. Algo importante a ser considerado é que, na prática, o desenvolvimento dos robôs é apenas uma etapa desse processo. Sei que para talvez muitos de vocês isso já esteja claro, mas pensar essa jornada como um conjunto de disciplinas, um conjunto de iniciativas que, somadas, vão fazer sentido e vão elevar o nível de automação, de qualidade, de resultado e atingimento desses objetivos, é a visão que a gente entende que vai ser bem sucedido. A segunda é a automatização, propriamente dito, que seria o desenvolvimento dos robôs. A implantação do COI, como a Simone falou, ela já está em curso, de maneira híbrida, onde a gente vai ter essas unidades, né, de automação espalhadas dentro da companhia, subordinadas a uma unidade central. O monitoramento, isso é bastante importante, né? Se fala muito em ROI, em retorno sobre o investimento, mas ter um monitoramento não só sob o ponto de vista do negócio, mas sob o ponto de vista de TI, faz todo sentido. Você poder acompanhar como é que isso está funcionando. E o suporte técnico também é provido no sentido de viabilizar todas as outras iniciativas, todas as outras linhas de serviço. Então, eu diria que, se a gente pudesse... Complicado falar em receita, né, de sucesso, mas tratar isso com iniciativas diferentes, de maneira paralela, em algum momento inserindo e atuando em cada uma dessas linhas, fez toda a diferença até aqui, né? E aproveitando também, né, acho que a consultoria de uma empresa especializada, nesse caso para o COI, ela é muito importante porque a realidade de cada empresa é diferente, né? O modelo de COI que pode ser bom para uma empresa não pode ser interessante para outra empresa. Então, acho que contar com o apoio de quem já teve essa experiência, eu acho que é fundamental para a decisão e para a estruturação do COI. Então, a gente vai falar um pouquinho agora de desafios. Além, né, do fato da Transpetro ser uma empresa estatal, né, que já confere uma certa particularidade, por a gente não fazer contratações diretas, a gente tem que fazer competição para contratar, a gente teve como desafio também a implantação dos ambientes. A gente não tinha os ambientes, a gente tinha que implantar os ambientes, e a gente, parece simples agora, depois que passou, mas a gente passou por uma série de percalços para conseguir a instalação desses ambientes, para desenvolver e executar os robôs, né? Assim, agora é fácil, mas no início foi bem complicado, né? Até a gente conseguir implantar todos os ambientes. A gente precisou formar equipes multidisciplinares, né? Então não é só a área de tecnologia atuando, a gente precisa da área de negócio também, que é quem conhece o processo, né, com mais profundidade. A gente teve que estabelecer uma estratégia de governança, que talvez seja o maior desafio que a gente tenha enfrentado nessa jornada, não só para o desenvolvimento, mas também para a execução dos robôs, né? Como o Homero falou, né, a gente tem um monitoramento, a gente precisa monitorar esses robôs que estão em execução. E o engajamento dos diferentes atores, né, para ter essa percepção de que está gerando valor, né, de que é uma iniciativa que está gerando valor. Então, ela não pode ficar isolada na área de negócio, como foi o nosso caso. A gente precisa que tenha a participação da área de tecnologia e também de outras áreas. Tá? Eu estava rindo aqui porque, até pelo fato, né, da gente ter uma série de políticas e restrições internas, enfim, de controles, até implantar o que devia ser a coisa mais fácil, que é para começar, a gente teve uma série de problemas, né, uma forma. Mas a gente conseguiu vencer esses desafios. Aqui outra frase também bastante emblemática, né? Que é a gente continuar tendo resultados consistentes para que eles retroalimentem essa nossa jornada, fomentem o desenvolvimento de outros tantos robôs e evolução. A gente não falou também, né? Mas robô entregue não é robô morto, não é robô que para no tempo, né? Porque o processo evolui, o robô tem que evoluir junto. Assim como no desenvolvimento de software tradicional, né? Enfim, fazer o robô é a ponta do iceberg. Exatamente. Manter é o desafio. Se o robô não for mantido espelhando aquele processo, aquela atividade que ele está automatizando, ele cai em desuso. Aí não adianta, né? Ele tem que ser mantido vivo e espelhando o processo, aquela atividade que ele automatiza. Então, aqui, como resultados, eu já tinha falado um pouquinho antes, né?
A gente está concluindo a implantação do nosso COI, modelo híbrido, lá na Transpetro. A ideia, planejamento é que ainda em 2022 ele inicie a operação, já com a indicação, né, das pessoas que vão compor, né, os NAPs e o comitê executivo, enfim, a gente já coloca isso para rodar. A gente tem um ganho real, né, de 65% de redução no tempo de execução das atividades que os nossos robôs propiciaram nessa jornada. 24 processos automatizados, implantados, entregues até o momento, e não parou, a gente continua com outros em andamento sendo desenvolvidos nesse momento, e mais de 7.300 execuções desses robôs que eu mencionei aqui. Aliás, acho que é a hora de eu falar da minha experiência pessoal, né? Um desses era meu, é meu. Um desses é um robô que me poupou, cadê o Alex? Muito obrigada. Muitas e muitas horas de sono, porque era eu que executava de forma manual, repetitiva, que faz, na verdade, o quê? A manutenção das estratégias de liberação dos documentos de compra no SAP, que é uma tarefa que envolve muito capital humano para definir o que vai ser alterado em termos de parâmetros, mas depois que você passou essa fase, vai efetivamente entrar no sistema e alterar as estratégias, é repetitivo, é chato, é cansativo e o humano erra, né? E com esse robô, um desses 24, né, nossa, além das minhas horas de sono, a gente conseguiu atingir com sucesso, sem atrasos, a data da última reestruturação corporativa da Transpetro, que foi agora em abril, sem atrasos, sem erros. É bom falar isso, porque sempre, todo ano, toda vez que a gente tinha que fazer isso, o humano erra. Né? A gente precisava fazer alguma intervenção em produção e corrigir alguma coisa, acrescentar algum grupo comprador, alguma variável que não estava correta. Não teve dessa vez. A gente não teve erro e a gente entrou no prazo. Então, muito obrigada. Fico muito. Exatamente, para não ter lembrado. Nesse 24, a gente já está falando de 10 minutos. De financeiro, TI, que é a nossa transformação digital, tributário e a própria nossa gerência, que é a gestão de bens e serviços. Por último aqui, as lições aprendidas. A gente continua aprendendo ainda, porque a gente, né, todo dia esbarra com uma coisa nova. Todo dia. Exatamente. Então, aqui é falar um pouquinho dessas lições, né, que foram aprendidas aí, enfim, há muitas mãos envolvidas nesse processo. Mas um ponto importante é esse, que as iniciativas de automação podem surgir de áreas e serem expandidas corporativamente. Acho que isso, a gente que está nesse mercado já há bastante tempo, tinha essa percepção, e isso a cada nova oportunidade de iniciar uma iniciativa, uma jornada, a gente consegue ratificar. Acho que a Transpetro também percebeu isso, a Simone bem colocou, que isso já está sendo expandido hoje. Inclusive, um ponto que passou e a gente acabou não falando, a gente já começa agora a trabalhar também as primeiras automações com cognição, né? Já de maneira um pouco mais avançada nessa jornada, usando bots cognitivos, enfim. É um dos que estão em andamento agora. Né? Os que estão em andamento exatamente nesse momento, né, do desenvolvimento. Tá? As equipes multidisciplinares são fundamentais, eu diria que muito desse sucesso que a gente teve aqui passa por isso, o engajamento dessas áreas faz toda a diferença, e não é um engajamento de tapinha nas costas, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Não, é mais do que isso. É estar ali envolvido, entendendo qual o retorno que aquilo vai estar trazendo, priorizando, apoiando, tratando as dificuldades. Foram muitas, isso é um fato. A gente aqui não está falando de um mundo ideal, né? Mas a parceria foi muito grande com a área de TIC, com as áreas de negócio, com a gerência. Tá? Isso está traduzido, inclusive, na presença hoje aqui de 3 níveis gerenciais dentro da Transpetro, hoje estão aqui com a gente, entendendo o potencial disso, o resultado e quanto isso está contribuindo para o sucesso da companhia. O terceiro item é um item... Quer falar? Simone. Tá. O terceiro item é um item muito bacana e importante e que faz todo sentido. Né? Por vezes se planeja, se estrutura, se organiza, se teoriza muito sobre isso, mas faz toda a diferença você começar a rodar algumas automações, né? Ainda que de uma maneira um pouco, vamos dizer assim, mais ad hoc, eu digo, e ad hoc talvez não seja o melhor termo, mas de uma maneira menos formal, né? Entendendo, robôs de complexidade menor, evidentemente, para você ir trazendo para dentro do planejamento da jornada maior que você vai fazer, a cultura da companhia. Isso faz toda a diferença. Quer dizer, trazer alguma coisa pronta do mercado, aportar ali e começar, vamos seguir isso, a tendência de você fracassar é bastante grande, a probabilidade é bastante grande.
Então fez toda a diferença a gente rodar alguns robôs. Foi aquela primeira fase onde foram executados alguns pilotos e tudo mais, para depois você então entender, olha, esse tipo de necessidade aqui funciona diferente. Aqui o modelo deve seguir por aqui, o caminho é esse, aqui a possibilidade que a gente tem é essa. Vamos adaptar, vamos adequar, e aí fazer o planejamento. A partir daí a coisa flui com muito mais segurança, inclusive, né? E as diretrizes bem definidas através do POI garantem a evolução dessa jornada. Então, compreender a cultura da companhia, trazê-la como um elemento para dentro do que vai ser o planejamento da jornada, tá? E a partir disso daí estruturar de uma maneira adequada e consistente com essa realidade dessa companhia. Não existem duas realidades iguais nesse cenário, um centro de excelência. Acabou. Vou deixar aqui os nossos contatos. Se quiser tentar tirar uma dúvida, trocar uma figurinha para a gente. Eu queria só fazer um último agradecimento, Simone. Eu acho que você vai concordar comigo. Eu não poderia deixar de agradecer a nossa equipe lá, que também trabalhou bastante, está aqui representada. São profissionais que fizeram isso acontecer. O sucesso que a gente está apresentando aqui é o trabalho diário deles. Eu tenho muito orgulho da equipe que eu tenho. Enfim, da parceria que a gente estabeleceu até aqui. Muito obrigado ao pessoal lá da nossa equipe. Excelente, muito bom, ó. Vai ter caneca para geral, ó. Livro e 5 minutos de perguntas aí. Alguém quer fazer uma pergunta aí, pessoal? Pode levantar a mão. Se eu falar aqui levantar a mão ganha caneca, vai levantar um montão, né? Eu sei como é que é isso. Pessoal, ó, tô falando. Já levantou a mão aí, ó. Alguém Boa quer fazer tarde, pergunta? aqui. Cadê? Ah, legal. Priscila, da PicPay. Eu entendi que vocês tiveram um bom desafio aí para iniciar a jornada, por se tratar aí de como hoje são as coisas dentro da Transpetro. Mas se vocês tivessem hoje que olhar para trás e falar, eu teria feito isso diferente, com as experiências que vocês têm hoje, vocês conseguiriam dar um ponto para a gente, assim, do que vocês teriam feito diferente do que vocês fizeram? Começa devagar. Vai com calma. Não se preocupe em fazer um monte de robô de uma vez só. Pensa no que pode, claro, né, ser mais simples para começar, já começar a vislumbrar como funciona a tecnologia, os ganhos que você vai ter, e os desafios que você vai encontrar pelo caminho. Acho que é começar devagar, não ficar tímida, intimidada, né, por empresas que falam que tem centenas. Cada robô pode ser uma coisa muito simples, muito boba, quando fazer copy-paste de um nome no cadastro de RH, a gente tem um caso desse, como pode ser implementar um processo altamente complexo que envolve várias pessoas. Então, acho que uma coisa começa devagar, vai com calma, estuda direitinho o que você quer. Eu só ia complementar, desculpe, seu nome é? Priscila. Priscila, só complementando, eu acho que eu gosto muito de algumas analogias, né, simples e que explicam bem isso. Acho que é como a formação de um time. O fundo, né? Um time, qualquer esporte aí que a gente pegar, coletivo, você pode pensar isso. Então, o que a Simone está colocando é isso, né? A gente tem uma expectativa, né, de atingir um objetivo, começa a reunir os integrantes desse time, né, e a gente não sabe se necessariamente aquilo vai funcionar. Então, a gente traz para dentro desse time uma série de fatores. A gente pode ter a melhor tecnologia do mundo, a gente pode ter... Mas, assim, foi muito falado aqui sobre o fator humano nesse processo, né, como um todo. Eu já vi algumas apresentações, a importância e tudo. E, de fato, eu creio que a RPA passa muito por a questão humana, no final das contas, né? E isso fez toda a diferença. Quer dizer, você ter várias pessoas, diferentes perfis, diferentes players, vamos dizer assim, para pegar a analogia aí do nosso futebol, engajado nessa questão, viabilizando esse resultado. Eventualmente você vai jogar bem, eventualmente você vai jogar mal, mas esse aprendizado aí foi fundamental. E a área de tecnologia ela tem que ser envolvida desde o início, mesmo que seja Não tem jeito. Mas ela tem que acompanhar, né, pelo menos alguém da área de tecnologia, ela tem que acompanhar, até porque quando começar a evoluir, eles têm que estar preparados para isso, né? Então acho que envolver desde o início é importante. Só complementar, uma outra coisa que ajudou bastante, a gente não só tinha o conhecimento do negócio, mas a gente era usuário-chave dos sistemas. Como a gente também respondia aos controles, como a gente conhecia a governança por trás. Então, isso ajudou bastante na hora de pensar o impacto que aquilo ia trazer, não só para o humano, para a equipe fazer aquilo no dia a dia, mas para aquilo que estava deixando de ser feito pelo humano, né? E, às vezes, aquela falha no controle. Então, assim,
Acho que foi uma resposta complexa, mas é porque a gente passou por muita Que coisa. é complexo responder isso de fato. Excelente. A gente vai fazer... Oh, desculpa, tem mais uma pergunta? Ali, tem mais É, algumas. Priscila, você é coautora nossa, né? Veio de São Paulo, lá do PicPay. Palmas pra Priscila aí, pessoal. Ó, e tá aqui hoje assistindo a palestra. Vem tirar uma foto com a gente vai dar o livro pra ele. Você pode vir? Enquanto vem a outra pergunta, pode dar o microfone ali, por favor. Tá aqui. Vem, Priscila, tirar com a gente uma foto aqui, por Oi. favor. Ah. Posso? Oi, pessoal, tudo Cadê? bom? Parabéns. Finalmente, hein, Simone? Demorou. Eu sou o Eric, eu sou da Vem Conveniência, trabalhei durante alguns anos com a Simone lá na Transpetro, Verdade. e acompanhei um pouquinho da trajetória, Bem do início, na verdade, bem né? do início. Lá na pré-piloto. É isso aí. Seguinte, tá no roadmap de vocês, né, ou já está em andamento uma possibilidade que o próprio usuário final faça o robô? Estou te dando o microfone para você responder, Mafó. Né? Microfone, por favor. É que hoje a gente tem a participação especial da nossa tia aqui. Participando. Existe sim uma ideia, uma iniciativa já pensando, né, em propiciar essa autonomia dos usuários. Só que você sabe, eu também, que tem que ter cuidado só por conta do que vai ser automatizado, né? De não acabar fazendo com que o servidor saia do ar, né? Consuma recursos, enfim, as coisas do gênero. Mas sim, pode falar, por favor. Gente, Quer usar o microfone ou você já terminou? Tem uma pessoa que fez a pergunta também. Alô, oi. Pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Malaguti, do Serpro. Nós três aqui, inclusive. Primeiro de tudo, eu queria dizer que o filme que você passou é igualzinho, mas igualzinho o filme que a gente está passando no Serpro. É assim, impressionante a semelhança. E eu queria saber o que fez vocês escolherem o Automation Anywhere, você falou que é da onde? do Serpro. Eu fui do CERF. Bem que o Henrique falou que conheceu você. Eu fui do CERF antes de vir para Transpetro. É um filme que eu imagino que vocês devem estar passando também, porque, né, assim como nós, vocês devem ter uma governança muito forte, né? Que acaba sendo muito restritiva também. Né? Desculpa, eu só não ouvi o finalzinho da sua pergunta. Você pode repetir só o finalzinho, por favor? Eu queria saber o que fez vocês optarem pelo Automation Anywhere. Foi fruto da POC que a gente fez. Lembra que a gente falou? Que a gente fez um estudo, a gente selecionou alguns processos mais representativos das nossas maiores dores, né, na área, e a gente elencou para fazer POC com cada um daqueles players de mercado que estavam no quadrante mágico da Gartner na época, e a gente fez com 3 tecnologias diferentes, que eram as 3 melhores colocadas. Depois a gente fez uma análise em conjunto também com a TIC, a gente fez uma análise técnica da performance, dos resultados obtidos na POC com aquelas atividades que a gente selecionou, e no final o veredito foi pelo Automation Anywhere, foi a Full Automation Anywhere, até por questões técnicas, né, for na época, até com relação a questões envolvendo a confidencialidade do cofre de senhas, né, umas questões específicas, a gente acabou batendo o martelo por conta disso. Foi até uma decisão técnica, mais técnica do que outra coisa. Mas, sim, a gente fez uma POC com cada um deles. Tá? Deixa eu passar para ela ali, que foi a primeira a levantar a mão, tadinha. Qual é o seu nome? Boa tarde. É a Amanda. Vai lá, Amanda. Eu sou da Tecnip FMC e vocês comentaram que criaram uma equipe multidisciplinar junto com o time de TI e a importância de ter a TI com vocês desde o começo. Mas também falaram que foi puxado pela área de negócio, né? Como que foi vocês tendo puxado pela área de negócio e depois trazer a TI para vocês? Que acho que a gente está passando por algo parecido. Falar para o trabalho? A gente criou um grupo interno de trabalho, como bem a gente falou aqui, multidisciplinar. Não tem jeito, tem que ser multidisciplinar. Não tem jeito. Tem que ter quem conheça do negócio, quem conheça da aplicação que vai ser automatizada, quem conheça do controle, quem conheça da tecnologia e o desenvolvedor. Não tem jeito. É muito complicado você reunir numa única área todos esses skills, todos esses perfis profissionais.
Nesse grupo de trabalho, ele começou na nossa gerência de gestão de aquisição de bens e serviços. O chefe está até olhando para mim ali, gestão de bens e serviços. A gente fomentou essa iniciativa, uma iniciativa corporativa dentro da Transpetro, e aí a gente trouxe para dentro, para compor esse grupo de trabalho, não só representantes da área de negócios, uma foto aqui não deixa mentir, como também da nossa TIC, e até por ter surgido dentro da nossa área, acabou tendo também esses skills técnicos, porque a gente atende as demandas de TIC dentro da nossa área. A gente é usuário-chave SAP, a gente administra alguns dos sistemas que suportam os processos de aquisição, então, não sei se por sorte ou que a gente teve uma visão de alcance, a gente acabou reunindo nesse grupo de trabalho vários perfis diferentes, profissionais que acabaram se complementando na hora da gente conseguir chegar à implantação dos robôs. Tá? Foi uma iniciativa corporativa dentro da companhia de automação. Muito bem. Ó, tá tão boa que tá pipocando pergunta e veio online também. Vai lá, Wagner, fala online aí, por favor. O Armando Falcão, a pergunta. O que foi feito com o tempo ganho? Houve alguma ação de upskilling ou mesmo movimentação de pessoas? Não, a ideia não era substituir pessoas, né? A ideia era deslocar essas pessoas para atividades mais estratégicas. Então, até para comunicar à empresa que a gente estava automatizando o processo, a gente tinha que tomar cuidado com essa comunicação, né? Para que as pessoas que muitas vezes iam nos ajudar na automatização dos processos, que elas não ficassem com esse receio de serem dispensadas, digamos assim. Então, a ideia inicial sempre foi deslocar as pessoas para atividades mais nobres, digamos assim, né? Mais estratégicas. Então, o que foi feito com o ganho? Né? A pessoa ela passou a realizar atividades mais analíticas, basicamente. Muito bom. Essa é uma preocupação grande, né, pessoal? Até na minha palestra hoje de manhã eu falei, nós temos a responsabilidade de olhar para o ser humano e habilitá-los para outras atividades mais humanas. Né? Muito legal o que vocês fizeram lá. Tinha alguém que levantou a mão. Como a gente está com o tempo estourado, vocês vão continuar aqui no evento? Podem procurá-los no LinkedIn também. Tá aqui os contatos. Eu queria parabenizar vocês. E vamos lá, os kits, né? Parabéns aí, foi uma ótima palestra. Vou pegar o livro. O livro é caneta. Pode segurar aqui. Isso, segura o livro. Todo mundo vai dar o livro. Tirar do lado, dá pra cima, vem cá pra cima. Todos são.